9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá galera, seu canal Ciência na Pandemia no ar, professora Daniele. Aula de hoje, gravidez, parto, métodos anticoncepcionais e as infecções sexualmente transmissíveis. Bom galera, quando a gente fala nesses assuntos, nós vamos lembrar da questão da puberdade, né? Da chegada da adolescência. Bom, quando a gente entra no processo da adolescência, já sabemos que existem várias mudanças corporais e hormonais no nosso corpo, tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente já disse que entrou na fase adulta, né? E essa fase adulta está relacionada com o processo reprodutivo. Mas aí vem vários questionamentos em cima disso. Por exemplo, será que um adolescente está preparado para ser mãe, para ser pai? São várias indagações, né, que realmente a gente tem que fazer. Por quê? Biologicamente, né, o corpo ele já está com essas informações, mas psicologicamente e efetivamente na parte biológica, existem muitos problemas em relação a uma gravidez na adolescência, né? Por quê? Existem riscos, né, para a mãe ao gerar esse filho. Pode ter problemas da criança nascer antes do tempo, né? Pode acontecer problemas para a própria mãe durante o parto, né? E tem a questão também psicológica, né? Porque o desenvolvimento do corpo não significa que há o desenvolvimento psicológico para se ter um filho, né? Então, o nosso país, que é um país laico, né, um país democrático, né, nos dá o direito de escolher quando a gente vai querer ter filho, ou se vai ou não querer ter filhos, né? Na nossa democracia se prevê isso, né, que a gente possa fazer esse planejamento para a nossa vida. E com o passar do tempo a gente está percebendo que existe essa necessidade de se planejar. Planejar é necessário. Tá? Porque uma gravidez, por exemplo, na adolescência, né, já pelos estudos mostram que geralmente, né, os envolvidos deixam de estudar porque tem que trabalhar para poder sustentar. Existem problemas com a família, né, dos cuidados desse bebê. E a questão econômica pesa, então muitos acabam deixando, abandonando os estudos e acabam não tendo um grau de estudo que deveria ter na época certa, no tempo certo. Né? E aí a gente vê essa pergunta assim, poxa, entrar numa relação sexual, numa vida sexual, né? De qualquer jeito vai ter que ter uma gravidez? Não, não há necessariamente esse motivo de ter uma gravidez, né? Como eu falei para vocês, como um país é aberto, é laico, né? A gente existe formas, né, de se fazer as prevenções. Como eu disse para vocês, em primeiro lugar, né, sempre a conversa com a família, com o pai, com a mãe, com os professores, né, para saber, né, dessa época que é tão difícil, que é a adolescência, né, e ter a consciência das consequências dos atos da gente, porque tudo na vida que a gente faz gera uma consequência para frente, não tem jeito, tá? Então, quando se escolhe ter uma vida sexual, né, tem que se pensar na questão da gravidez e na questão das infecções sexualmente transmissíveis também, né? Então, existem os chamados métodos anticoncepcionais, né, que eles são fornecidos pela rede pública. Existem vários métodos, né, métodos naturais, métodos hormonais, que a gente vai ver durante essa nossa aula, né, mas que são métodos que precisam, né, da busca de um profissional de saúde para saber o que é mais adequado para a sua fase, para o seu tempo, né? Hoje nós percebemos muito mesmo que as mulheres, né, estão engravidando muito mais lá na frente, né? Por quê? Porque primeiro está vendo a vida profissional, a busca do trabalho, né? Terminar a faculdade, fazer pós, muitos vão fazer mestrado, doutorado, né? Eu digo para vocês, por exemplo, eu fui mãe aos 24 anos de idade, mas foi uma opção minha. Eu já tinha emprego, meu marido também já tinha emprego, os dois estavam estáveis, mas não foi fácil ter um filho, né? Interrompeu alguns sonhos meus, sim, porque eu tive que abrir mão, porque eu tinha uma criança para cuidar,
né? Então eu fiquei só com um trabalho, só quando a minha filha ficou mais velha que eu pude ter um outro trabalho, né? Aí que fui fazer pós-graduação. Se eu tivesse escolhido de uma outra forma, eu poderia ter feito mestrado na época, ou doutorado, enfim. Mas foi uma escolha minha, né? E a escolha minha de ter um filho só. Eu só queria uma filha e ponto final. Então, os casais, né, precisam determinar aquilo que eles querem na realidade. É um direito de cada um escolher a forma que quer viver, né? Nós temos que respeitar, mas saber que existem consequências. Então, se entra no processo de relações sexuais, precisa acompanhar através de um médico, como eu falei para vocês, o menino urologista, a menina ginecologista, né? Procurar as informações corretas e coerentes, né? E usar os métodos anticoncepcionais que sejam mais viáveis. E lembrar de uma coisa importante, que não é só a prevenção da gravidez, tá? Nós temos aí, como eu falei para vocês, que antigamente a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente chamava de doenças venéreas que vinha da deusa Vênus, né? Que veio desse nome. Né? Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis que estão relacionadas à relação sexual, que são transmitidas são agentes infecciosos como fungos, protozoários, vírus, bactérias, né? E que são doenças que têm tratamento, claro, né? Mas muitas vezes, às vezes não se detecta de início que está acometido dessa infecção. Então precisa, né, procurar médico, tem que estar sempre fazendo consulta, né? É importante isso, né? Esse conhecimento. E tem a famosa, né, que entrou aí na década de 80, que eu vim desse período, né? Que foi quando entrou a AIDS aí com força total, né? Eu tive perda de amigos nesse período e eu vivenciei muito isso, né, nessa época, né? Que foi um período que veio assim da fase dos anos 70, a parte do liberalismo sexual, da mulher tomar a frente das situações, e tudo isso, né, acabou gerando o surgimento da AIDS também, né, que pulou de um animal para o ser humano, como eu digo para vocês, a gente já estudou isso lá para trás, né. Mas é importante saber que existe, né, métodos, que é a famosa camisinha feminina, masculina, que hoje é entregue nos postos de saúde, né, e que tem fácil acesso. Então hoje, essas que a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Mudou a nomenclatura, tá? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que é importante a gente conhecer, é importante a gente saber lidar, né? Ter o conhecimento para poder planejar a vida da gente. A gente tem que saber planejar, tá? É importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Que nós estamos com essa pandemia, né? Com esse vírus circulando e as coisas se tornaram ainda mais difíceis, né? Para se ter um relacionamento com uma pessoa, o contágio e tantas questões aí, é necessário que se tenha esse cuidado. Então, de novo, eu alerto, conversa com os pais, é o melhor caminho, tá? Procurar um profissional de saúde e compreender o seu corpo e saber que, né, cada um de nós tem o direito de escolha, mas que sejam escolhas conscientes, tá? É importante saber que precisamos do estudo, precisamos ter uma vida social e econômica estável, tá? Para se manter na sociedade. O Brasil está passando por uma fase muito, muito difícil economicamente. Tá difícil para todo mundo, né? Conseguir emprego, ter estabilidade. Então, filhos, né? Hoje em dia não tá fácil para poder sustentar. É só você perguntar pro próprio pai, para a própria mãe de vocês, para ver quanto é um gasto de um filho que nós temos durante um ano, né? Porque não é só ter o filho, você tem um investimento, né, na alimentação, você tem um investimento na saúde, né? Pagar um plano de saúde hoje é caro, se você for pagar. Tem investimento de escola, né? As vestimentas, do passeio, de tudo isso que influi, a parte cultural que é essencial para uma criança se desenvolver, né? Porque não é só ter e pronto, né? E deixar por aí, não é assim que funciona. Então a gente precisa ter responsabilidade. E na aula de hoje nós vamos falar justamente essas questões sobre a gravidez, né? Como é o processo da gravidez,
os tipos de parto que tem, tá? Nós vamos conhecer quais são os métodos anticoncepcionais, vamos conhecer essas infecções sexualmente transmissíveis, porque o conhecimento, né, gera liberdade, né, gera independência do que a gente quer na vida da gente, né, e faz com que a relação familiar seja a melhor possível. Isso é muito importante. Então, nossa aula vai começar. Gravidez, parto, métodos anticoncepcionais e as infecções sexualmente transmissíveis. A fecundação ocorre quando houver encontro das células sexuais femininas com as masculinas, formando assim o zigoto. A célula ovo divide-se em duas, que por sua vez também se dividirão, formando 4 células, assim sucessivamente. Mais ou menos em uma semana, um conjunto formado por cerca de 100 células chegará ao útero e poderá se fixar no endométrio, nidação. Inicia-se então a gestação. Da fecundação até a 8ª semana de gravidez, o organismo em desenvolvimento é chamado de embrião. A partir daí, o embrião vai crescendo e parte dele desenvolve-se formando um tecido de revestimento externo chamado córium. Este tecido, juntamente com o endométrio, até o final do 1º trimestre, formará a placenta. A placenta é o órgão responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o bebê. O cordão umbilical está ligado à placenta, no qual se leva os nutrientes e o gás oxigênio da mãe para o embrião. Não deve-se fumar, beber, usar drogas ou qualquer medicação sem orientação médica, pois estas substâncias podem atravessar a placenta. O âmino é um tecido embrionário no qual forma a bolsa amniótica, que acumula uma mistura de água e outras substâncias. Esse líquido amniótico cria um ambiente seguro para o bebê. Após 8 semanas de gravidez, o embrião já é chamado de feto. O útero é elástico e aumenta de tamanho toda a gravidez. No final da gestação, o bebê se encaixa de cabeça para baixo no quadril da mãe. A gestação humana dura em média 40 semanas, mas o bebê pode nascer de 7 e 8 meses. Em geral, na 38ª semana, a mulher pode entrar em trabalho de parto. Surgem as contrações uterinas, dilatação do colo do útero e abaixamento e ruptura do líquido amniótico. O parto pode ser normal ou cesariana. Tudo depende das condições da mãe e do bebê. Pode-se acontecer a gestação de gêmeos fraternos, gêmeos idênticos ou gêmeos coligados. As mamas da mãe podem também sofrer alterações na gravidez. Pode ter o escurecimento dos mamilos, aumento de volume e a sensibilidade das mamas. As mamas, essas se preparam para a produção do leite materno. O estrógeno, progesterona e a prolactina, que são hormônios, participam da produção do leite materno. Enquanto tiver a amamentação, continuará a liberação da prolactina pela mãe. Só cessará quando a mãe parar de amamentar o filho. Nos primeiros dias da amamentação, haverá a liberação de um líquido amarelado, que é o colostro. O colostro possui nutrientes essenciais, diminuindo o risco de doenças ao bebê. A amamentação é essencial para o bebê e para a mãe. Na amamentação existe o aumento da prolactina e a ocitocina, que são hormônios muito vantajosos para a mãe, podendo evitar o câncer de mama e de ovário. A Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses do bebê. Os principais métodos contraceptivos são classificados em naturais, de abstinência ou comportamentais, barreira, hormonais, cirúrgicos e intrauterinos. Os métodos naturais de abstinência ou comportamentais consideram o período fértil da mulher. Não previne as infecções sexualmente transmissíveis e não é totalmente confiável. Estes métodos são tabelinha, temperatura basal e músculo cervical.
Os métodos de barreira são aqueles que barram a passagem dos espermatozoides, impedindo o seu encontro com o ovócito e, consequentemente, a fecundação. Os métodos de barreira são camisinha masculina, camisinha feminina, diafragma e espermicidas. Eles são considerados bem seguros. Os métodos hormonais são métodos disponíveis para as mulheres. Eles liberam hormônios que são o estrógeno e a progesterona, no qual inibem a ovulação e, em alguns casos, a menstruação. Estes métodos deverá ter indicação médica. Os principais métodos hormonais são as pílulas anticoncepcionais, as injeções, os implantes e o anel vaginal. Já os métodos cirúrgicos geralmente são irreversíveis, então deve ser decidido pelo casal que não querem ter filhos ou já os tem, uma decisão que deve ser tomada com responsabilidade. Os métodos cirúrgicos são a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens. Os métodos intrauterinos, DIU, é implantado no útero da mulher, pode conter hormônios, a mulher pode ficar com ele por anos. Existe também a chamada pílula do dia seguinte, só deve ser usada em caso de emergência, pois pode gerar reações adversas. As infecções sexualmente transmissíveis, no qual são transmitidas principalmente pela relação sexual, podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e protozoários. A maioria pode ser curada sem deixar sequelas. A identificação deverá ser feita pelo médico, ele que indicará o melhor tratamento. Os sintomas podem desaparecer, porém reaparecer de forma mais grave quando não tratadas. Um meio eficiente para não pegar as infecções sexualmente transmissíveis é usar preservativos femininos ou masculinos. As principais infecções sexualmente transmissíveis são gonorreia, sífilis, tricomoníase, candidíase, herpes genital e a AIDS. Galera, espero que vocês tenham curtido a nossa aula, tenham entendido o nosso assunto. O canal Ciência na Pandemia agradece. Muito obrigada pela participação de vocês. Curtam o canal, compartilhem com um colega de vocês, se inscrevam quem ainda não se inscreveu, tá? Nossos estudos continuam através das nossas aulas online, tá? Se cuidem, máscara, tá? Ao sair, a pandemia não terminou, tá bom? Precisa da precaução, higiene das mãos, todo cuidado é necessário, precisamos estar atentos nesse momento a isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Saudades. Um grande beijo e tchau, tchau. Grande beijo. Ai, cansei. Muito. Saudades. Valeu, galera. Carolina, já preparou meu banho com sais?